judeus não conheciam nem praticavam nada semelhante ao que é descrito em Marcos aí 1:4. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento. Por falar nisso, quando fala apareceu João Batista no deserto batizando, não quer dizer que é deserto de areia, né? Cheio de areia por aí e que não tinha água nem nada. Não, pelo contrário, o batismo era um lugar onde tinha muitas águas, não podia ser feito na areia, né? Então, lugar deserto quer dizer que não era dentro da cidade, era fora da cidade. Geralmente ele escolhia um lugar de confluência, né? De caminhos. Ele procurava um lugar bastante frequentado por pessoas que passavam por ali, viajando, andando por toda parte, é onde os judeus poderiam ser encontrados e serem batizados. Será que João Batista introduziu aí um rito completamente novo, desconhecido para os judeus? Vamos ver aí no Novo Testamento, né, que o Novo Testamento não explica o ritual do batismo, dando a entender o quê? Que os judeus não necessitavam de explicações. Isso porque o batismo não foi uma cerimônia introduzida por Jesus, ou João, ou os apóstolos, né? Mas era uma prática comum entre os judeus desde os primórdios de sua organização como povo. Estes batismos foram feitos aí usando-se água ou outro elemento como sangue, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem, essa palavra lavagem também quer dizer batismo, de copos, jarros de metal e camas. Então Marcos 7:4 está falando sobre os costumes judaicos. Até a cama eles mergulhavam dentro d'água, os copos, né? E se lavavam sempre que chegavam. Então é preciso mergulhar, essa palavra batismo aí, sempre falando sobre mergulho, né? Depois o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro, antes de comer. Ele se lavava aí, palavra batismo. Lucas 11:38. Também Eclesiastes 34:25 diz: ao que se lava, ou seja, batiza, depois de haver tocado um corpo morto, e torna a tocá-lo outra vez, de que lhe valerá o ter se lavado, ou ter se batizado? Então todas essas passagens dão a entender que os batismos eram cerimônias comuns. Não come se batizarem, coisas que receberam para guardar, como o batismo dos copos, né? Aos que se batizam depois de haver tocado o cadáver. Então não falamos ainda sobre o modo como se batizavam. O fato é que se batizavam e que os batismos eram um fato normal entre eles, independente aí da disputa acerca do significado da palavra. Então note que esses batismos não são invenção humana. O autor de Hebreus fala de diversas abluções, no original diversos batismos. E lá diz impostas até o tempo oportuno da reforma, Hebreus 9:10. Ver também Hebreus 6:2, né? Impostos quando e onde? Com certeza na lei de Moisés, que prescrevia minuciosamente as oferendas e sacrifícios, embora ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Hebreus 9:9. Portanto, quando Jesus veio, encontrou o povo praticando esses diversos batismos, o deles mesmos, dos copos, das camas, etc. Como uma prática o quê? Cotidiana, né? O Talmud ensinava isso. O Talmud é um livro de regras dos judeus. Então insistimos que se note a forma normal e familiar no Novo Testamento aí de tratar essa matéria de batismo. João apareceu batizando no deserto, porém não há surpresas, não se dão explicações. Ele veio pregando o batismo de arrependimento. Então nova era a doutrina que João pregava, a cerimônia não era nova. E a cerimônia do batismo era algo que o povo já esperava, só que o povo esperava que quem fosse realizar esse batismo fosse o Messias. Por isso perguntaram para João se ele era o Messias, e ele disse: não, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou nada. Vim batizando, vim preparar o caminho para aquele que tem um batismo superior mesmo ao meu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Ele explica isso, falando então a respeito de Jesus. Então quando João diz que não é o Cristo, as pessoas perguntam: mas você não é o Cristo, não é Elias, não é profeta, não é o profeta que nós estamos esperando, então por que você batiza? Perguntaram para ele. Não perguntaram sobre a doutrina que ele está dizendo do arrependimento de pecados, perguntaram por que ele estava batizando se ele não era o Messias. Então eles estavam dando a entender que os profetas tinham o costume de batizar e também estava dando a entender que eles estavam esperando que o Messias viesse e ele mesmo
então batizasse-os, né, para arrependimento dos pecados. Quando o próprio Jesus veio a João, ele, embora não necessitasse de arrependimento ou de purificação, Jesus diz para ele: convém que cumpramos então toda a justiça. Justiça aqui significa aquilo que a lei exige, né? Essas palavras contêm então o princípio geral pelo qual o Senhor se conduzia. Ele cumpria toda a lei, todas as normas de Deus. Ele queria obedecer todas as normas, todas as leis instituídas por Deus, as ordenanças da lei de Moisés também. Então, os batismos eram cerimônias eminentemente religiosas impostas pela lei. Todo aquele que tocar o cadáver de qualquer pessoa e não se purificar ou não se batizar, contaminou o tabernáculo do Senhor, né? E isso está escrito na palavra de Deus. Veja Números 19 e 13. Então a água da purificação aí, se não fosse aspergida, né, sobre alguém, ele continuava imundo. Então o autor aos Hebreus, ele contrasta, ele faz uma contradição que existe entre o batismo lá no Antigo Testamento, do culto judaico, com a dispensação cristã. No primeiro havia regulamentos com respeito a comidas e bebidas, diversos batismos e ordenanças acerca da carne. Então o sangue dos animais ou as cinzas de uma novilha misturadas na água, aspergidos sobre os imundos cerimonialmente, os santificava quanto à purificação da carne. Na dispensação cristã, o sangue de Cristo é eficaz. Então no primeiro, Moisés tomou o sangue de bezerros, de bodes, com água e lã e escarlate, e aspergiu o livro da lei e o povo, né, além do tabernáculo e seus utensílios. No segundo, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então para nós tem aquele significado, aquela alegoria de que quando nós entramos nas águas batismais, nós estamos morrendo e estamos sendo lavados e purificados no sangue de Jesus, para começarmos uma vida nova com Deus. Temos o resumo aí da lição da CPAD, e essa lição foi aí escrita pelo pastor Ezequias Soares, e neste resumo ele coloca aí, número 1 aí, profeta João o Batista, que ele batizava, o precursor do Messias, então ele veio preparar o caminho para o Messias, e fala da sua mensagem, a mensagem de arrependimento de pecados. Na parte 2 ele fala o batismo em águas na Bíblia. Então ele fala sobre, entre os judeus, o batismo já existia, né? Fala do seu significado, sempre, o batismo como purificação, e fala do batismo cristão, que não é para arrependimento de pecados, mas para a confirmação da fé, é um sepultamento, um começar uma vida nova com Deus. Depois, na parte 3, o batismo do Senhor Jesus. Fala de Jesus sendo superior a João Batista, Jesus é Deus mesmo. João o conhecia como primo, mas não conhecia como Deus, naquele momento ficou conhecendo. Fala em seu batismo, Jesus cumpriu toda a justiça. Então o motivo do batismo de Jesus é para cumprir toda a justiça. E depois fala da descida do Espírito Santo sobre Jesus, falando da trindade de Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus desceu as águas, foi batizado. Quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele. Ali está o Filho, está o Espírito Santo, e uma voz do céu diz: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Então ali está o Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade. E fala então desse testemunho do Pai. Então os 4 evangelhos asseveram que Jesus foi batizado por João. Então o batismo do Senhor revela sua plena identificação com a humanidade. Assim, pelo batismo nas águas, nós também somos identificados com Jesus na sua morte e ressurreição. Então o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Então é preciso obedecer. Jesus nos deu esta ordem. Você veja Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem. Você está no imperativo, ide. Nós podemos comparar o batismo também com um ritual que existia no Antigo Testamento, da circuncisão. E é muito interessante isso. A circuncisão era o quê? Um sinal externo, feito no corpo, né, como prova de aliança entre o homem e Deus. O batismo nas águas é também um sinal externo da nossa fé. Nós estamos externando a nossa fé, estamos mostrando para todas as pessoas que estão ali que nós estamos nos dedicando totalmente a Deus, estamos entregando a nossa vida a Deus. É uma aliança realmente sendo feita entre a pessoa que batizou e a igreja, e entre a pessoa que se batizou e Deus. É uma confirmação da aliança. O batismo das águas salva alguém? Não. O batismo das águas aí não é para a salvação de ninguém.
é para confirmação da sua fé, da sua salvação que já foi efetuada